Aí, olá, boa noite a todos, todas e todos. Olá, Jorge. Oi, estão me ouvindo bem aí? Sim. Que bom. Obrigado pela presença de todos aqui. A gente quer bater esse papo agora bem tranquilo e final de domingo, né? Terminando aí mais uma apresentação. Esse foi o nosso primeiro final de semana da temporada do Rastro Online. E a gente quer agradecer todo esse público que continuou aqui no virtual com a gente desde ontem, nesse momento pandêmico, assim, né? Chegar mais próximo com um trabalho tão corporal é um desafio, né? Tem sido um desafio. Então, obrigado. E querem se apresentar aqui? A gente já passa a palavra para o Jorge, nosso convidado de hoje. Eu queria agradecer, eu sou o Mike, queria agradecer a todo mundo que assistiu, queria agradecer a Fernanda, que filmou e fez essa captação de imagem belíssima que vocês viram aí. Queria agradecer a Fernanda também, outra Fernanda Brito, que regravou todas as músicas cantadas, então ela que está cantando essas versões das músicas que a gente usou no espetáculo. Enfim, agradecer o Wallace que está aqui transmitindo e todo mundo que participou e ajudou a gente a conseguir fazer esse rolê, que foi a primeira experiência virtual, assim, né, tipo, completa que a gente teve, e a gente não sabia muito como ia ser, mas enfim, tá sendo massa. Então é isso. Bom, eu vou dar Carlos. Agradecer pela presença de todos que puderam estar nos assistindo, né? Mais uma vez, ou se é a primeira vez. E só agradecer mesmo pela presença. Eu sou o Frank. Já falei, Eu sou a Amanda. Bastante. Acho que é isso. Gostaria de agradecer ao pessoal que está nos assistindo, aos nossos convidados, né? Ontem foi a Yara, hoje o Jorge. E lembrar que a gente ainda tem mais 3 finais de semana, todo sábado e domingo, às 19h30. Então, o pessoal que assistiu, puder ajudar na divulgação também, a gente agradece. É isso. E Jorge, bem-vindo. Obrigado pelo presente. Quanto tempo não te vejo. Quanto tempo. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite também para quem está acompanhando aí pelos canais de vocês. É sempre um prazer poder estar conversando sobre arte, sobre a vida. Primeiramente, eu gostaria que vocês me contassem onde é que vocês estão aí. Eu não sei que lugar é esse. Do que se trata esse lugar? Querem falar? É num sítio no interior de São Paulo, na cidade de Potirendaba, pertinho de São José do Rio Preto. E é onde a gente guarda todas as nossas memórias. A companhia existe desde 2003 e tudo que foi acumulado, desde figurino, cenário, adereço, tudo fica guardado naquele guarda-roupas. Material gráfico. Tudo que a gente tem em material fica aqui dentro desse sítio. E aí a gente resolveu trazer o espetáculo para cá e não tirar as coisas para levar para um palco. E alguém mora nesse sítio? Não. Ainda não. Ainda não. Mas é um sítio da família do Frank. Família do Frank. Adorei essa ideia desse lugar bucólico, né? Porque quando a gente pensa na palavra rastro, me vem muito também a obra do Jorge Andrade, que tem um
um autor importante e que, de uma certa forma, é meio nosso vizinho, né? Jorge Andrade era de Barretos e ele escreveu Rastro Atrás, né? Uma obra muito importante da literatura. E aí me lembrou um pouco esse universo. Quando a câmera começou a passar por aquelas paredes, aqueles portais, me remeteu muito a esse universo. E achei muito interessante que a obra em si, ela não está só nos corpos, né, de vocês. A obra em si, ela está, inclusive, nesta viagem que o nosso olhar fez. Quem foi que fez a filmagem aí ao vivo? Fernanda? Fernanda Barban. Então, a Fernanda, ela funcionou um pouco como o nosso olhar, né? O nosso olhar de espectador. E acho que ela fez muito bem. E nos apresentando cada cômodo, cada portal, cada passagem, isso foi uma sacada muito interessante. Como eu nasci em sítio e também passei minha infância em sítio, isso me toca profundamente, porque a gente entende que naquelas paredes existem muitos rastros, né? Muitos rastros ali impressos, né? De histórias de vida. E quando vocês dizem que só vale a pena viver se a gente tiver uma boa história para contar, eu imagino que esse lugar também tenha, né, boas histórias para contar, e agora se junta a essa história que vocês estão criando. Isso é muito interessante, né? Primeiramente isso, o lugar, né, é muito interessante do diálogo que ele cria com vocês. Eu vou fechar a janela porque a cachorrada está acesa aqui. Peraí. Pronto, senão a gente não conversa. Então, isso é uma das coisas que eu queria apontar no trabalho de vocês, que eu acho que ele está diretamente ligado à dramaturgia inicial, né, do trabalho, que é falar desses registros que são construídos por onde nós passamos. E aí, nesse caso também, eu penso que são registros construídos por onde o corpo de vocês passa, né? Porque a gente tem que pensar o espaço também como esse rastro que o movimento faz e deixa gravado na retina do espectador, né? Porque quando eu desenho um movimento num espaço aberto, num espaço amplo, eu deixei um rastro de poeira, né, uma poeira cósmica nesse ar, nesse ambiente, por moléculas muito pequenas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Porém, como a gente é do universo da arte e dessa possibilidade de fantasia, eu acho que é extremamente importante vocês terem isso no corpo de vocês. Saber que a cada movimento, vocês deixam esses rastros desenhados na retina do espectador. Então, brincar com essa possibilidade é muito interessante. Tem algumas questões que eu marquei aqui para a gente conversar, para eu não me perder muito, até porque eu sou muito mais... Na verdade, claro, eu sou do universo da arte, mas eu sou muito mais da linguagem teatral do que da dança. Na dança, eu tive algumas experiências na minha vida, né? Que foi, por muitos anos, ser professor na escola Isadora Duncan, e ali, então, dirigi alguns espetáculos. Também tive participação no Balé da Cidade de Rio Preto, também fazendo dramaturgia e dirigindo algumas coisas. E, mais recentemente, um trabalho muito intenso que eu tive, que ali foi um transformador na minha vida, que foi ter sido diretor do Balé Teatro Castro Alves, em Salvador, no Teatro Castro Alves. Então, eu fiquei
em Salvador por quase 5 anos, trabalhando com aquela companhia oficial, uma companhia muito grande, muito respeitada, e ali nós trabalhamos com grandes criadores, como o Rodovalho, trabalhamos com Ismael Ivo, trabalhamos com Cláudio Bernardo, né? Então, com Tuca Pinheiro, foram profissionais que também, trabalhando com eles, me despertaram para um outro olhar acerca do corpo, né? E acerca deste corpo que cria, né? Então, é um pouco sobre isso que eu acho que a nossa conversa vai rondar, sobre esse corpo que cria e que ocupa um espaço, né? Então, de que maneira que esse corpo que cria e ocupa um espaço se coloca à disposição de uma criação. E ele se coloca à disposição de uma criação, sempre partindo-se, claro, de uma ideia, ou que surge coletivamente, né? No caso de um grupo onde os pensamentos criativos são muito mais trabalhados coletivamente, ou propriamente de um coreógrafo ou de um encenador que esteja propício a desenvolver um trabalho criativo com aquelas pessoas, e que para isso, de repente, ele já pode ter um tema. Então, eu quero passar por aí, desse local que vocês estão, este sítio, né, desse momento efêmero que aconteceu nesse domingo à noite, onde a gente escutava alguns pássaros complementando a trilha sonora, né, criando uma paisagem sonora também, e isso não deve ser deixado de lado, né? De que maneira que se incorpora, né? De que maneira que aquela grande mãe atrás de vocês, aquela árvore iluminada, né, com esses pássaros, compõe toda essa tessitura da obra que vocês apresentaram, né, destes traços. Claro que a gente está falando de uma obra que se apresentou numa plataforma que não é a plataforma original dela, né? Ou seja, não é um palco, né, nesse momento pandêmico. Então, existe uma questão na transmissão ao vivo, nas plataformas digitais, que às vezes, ela quica o tempo, né? Eu estou dirigindo um espetáculo em Salvador virtualmente. Por aqui. Nossa. Virtualmente, eu estou dirigindo desde janeiro do ano passado. Começamos janeiro do ano passado, então faz um ano. Toda a construção dramatúrgica é um trabalho que se chama Linha 74, e nós passamos por todas as linhas de construção da vida daquela mulher que eu estou trabalhando nesse espetáculo. Então, é linha do horizonte, é linha da vida, é linha de expressão, é a linha do corpo, a linha do movimento, porque tem linhas, né? Os movimentos têm linhas, e como que é a desconstrução dessas linhas. Então, eu também estou enfrentando esse problema, porque como, às vezes, a imagem, ela não se apresenta como ela realmente né? Com a sua sequência exata, né? Quica, às vezes, né? Quebra movimentos. Então, eu compreendo muito sobre isso que nós estamos falando, porque também vou, então, dar o meu olhar sobre a obra de vocês, desconsiderando essa questão, né? Que às vezes entrecortava o movimento, né? Eu acredito que não podemos falar em fluidez, porque a própria plataforma de vídeo, muitas vezes, na transmissão, tira a fluidez que o movimento tem, né? E vai entrecortando, né? Mas é importante dizer que a gente está falando de uma obra que é de dança, que está amparada por uma outra linguagem, que é a linguagem do cinema, né? Que é a linguagem do cinema, que foi isso que Fernanda fez para o espectador aí, né? A câmera que ela conduziu, né? Ela tratou justamente de uma questão que o cinema trata, que é nos oferecer
é colocar o nosso olho aí dentro da obra, né? Agora, o que eu achei muito interessante, inclusive com a condução dela, porque é isso, se eu vou ver esse espetáculo no palco, eu tenho um registro diferenciado, eu tenho um plano, se ele é um palco italiano, eu tenho um plano frontal, e vou analisar esses elementos que entram e saem de cena com essa minha visão. Porém, eu tenho que dizer que entraram outras questões na obra. A Fernanda, ou quem vir a filmar, é uma outra questão, porque ela também está oferecendo, então vocês estão nas mãos dela, porque ela também está oferecendo uma direção ao espetáculo, né? Porque ela está também pondo, né, tendo um ponto de vista e nos oferecendo esse ponto de vista. Isso né? é interessante porque nos próprios ensaios técnicos que a gente fazia, tipo, a gente pensava num caminho, assim, e aí ela chegava justamente com esse olhar da câmera e do cinema, dando as sugestões dela que, no fim, tipo, a gente não entendia muito, né? Então, na nossa cabeça, a gente queria passar por ali, mas na cabeça dela seria muito melhor um outro caminho que realmente tinha mais a ver com essa linguagem do audiovisual. Porque não tem como fugir. Nesse momento aí, a dança está dialogando com o cinema diretamente. Então, é importantíssima a participação dela para poder também reforçar as sensações. Porque aquela câmera passar pela parede desse lugar é uma coisa que vocês, bailarinos, não conseguiriam fazer, imprimir isso nos corpos. Somente aquela imagem tem o poder de trazer isso, né? Então, nós estamos falando de uma obra que é uma obra híbrida, né? Que é uma obra híbrida. É dança dialogando com o cinema o tempo inteiro. E achei interessante, né? Ela teve participação fundamental nisso, que me pareceu um palco que gira, né? A gente não tem, né, no interior, dinheiro para fazer uma produção dessa, né? De colocar um palco que gira e o cenário vai mudando, né? Eu já assisti coisas internacionais fenomenais, né, com essa técnica, né, de palcos gigantescos, com cenários mirabolantes. E aí ela nos trouxe essa sensação, né, de que esses cômodos foram girando, né? Isso é muito bacana de se ver. E quando, para além desse giro que o olhar do espectador fez por entre os cômodos, que, aliás, eu acho que dá para vocês ainda investigarem até mais do que se foi. Eu acho que é possível passar por todos os rastros desses cômodos, todos. Quando vocês são sugados lá para fora, né? Porque me pareceu isso. Me pareceu que vocês são sugados, né? Aquela porta se abre e vocês são sugados, igual despressurizou o espaço, né? Uma despressurização do espaço. E aí nós somos apresentados a um ambiente externo que aguça a nossa curiosidade para isso, porque enquanto estava num espaço interno, poderia ser uma cenografia ou poderia ser qualquer casa. Mas quando vocês são despressurizados, nós percebemos, inclusive, que há uma cidade ao longe. Então, a gente percebe também que vocês estão descolados desse centro urbano. Vocês estão inseridos num ambiente bucólico, como eu relatei no início. Por isso que me trouxe Jorge Andrade, porque foi justamente por esse universo. Claro que aí, nessa sequência de despressurização, né, tem uma questão da varanda, do alpendre, que é muito bacana, mas aí vocês tiveram uma opção nessa sequência, que aí sim criar um plano de palco.
criar um plano de palco. É nisso que eu quero falar. Porque aí, a Fernanda, que estava conduzindo a nossa imagem, ela ficou neste plano aqui, ó. Neste plano de palco, como se ela estivesse andando no corredor na frente do palco. E o porquê não ela circundar e ir para o outro lado também e nos mostrar as costas de vocês. E nos mostrar esse balanço por trás. Para que nos mostrasse, inclusive, esta casa, né? O espelho da casa. Então, eu acho que é uma questão muito bacana de vocês investigarem o espelho dessa imagem. Porque senão chega ali e a mim me cristalizou. Falei, opa, virou um palcão agora, né? Mas vocês têm possibilidade e têm o equipamento aí na mão para não. Ela pode deitar, eu não sei, deve ser um gramado embaixo daquele tecido. É um gramado? Eu imaginei que fosse, porque até dançar na grama é uma coceira terrível que a gente não precisa passar por isso. Mas ela pode, inclusive, deitar naquele tecido também e pegar uma imagem. Ela fez isso, não. Já fez? Ela fez. Eu queria também entrar nesse lugar do corpo, né? Porque ela também, a gente visualizando ela em alguns momentos, isso tá no corpo dela também, né? Então, o quanto ela vira ela vira com a gente também um bailarino, né? Uma bailarina junto. Sim. Ela faz parte da obra de fato, né? E teve um dia que ela deitou mesmo na grama, terminou, ela pegou a câmera e deitou na grama e meio que visitando esse lugar, né? Agora Nossa, eu fiquei aqui torcendo para que isso acontecesse. Torcendo para que ela deitasse ali, pegasse só os pés de vocês, ou pegasse vocês num outro plano, porque no teatro, num palco, a gente não conseguiria nunca ter esse tipo de sensação. E agora vocês estão com a possibilidade, né? Então, dela ir lá atrás daquele balanço e pegar vocês ao contrário, pegar as costas, né? Não precisa dançar para ela, para a câmera, né? Não precisa virar a coreografia para lá. Ela pode pegar coisas que a gente nunca conseguiria enxergar. Então, fiquei torcendo muito. De repente, se tiver uma escada aí, se ela subir numa escada também, ela vai pegar vocês por um ângulo mais alto também, o que pode ser muito interessante, né? Então, essas possibilidades de ter aí uma outra linguagem trabalhando com vocês nessa obra, eu acho que aí tem que ir as últimas consequências dessas possibilidades, né? Uma vez nós gravamos um espetáculo nosso, que foi o Território Banal, e o macaco, ou seja, a gente estava com 3 câmeras, mas aí o macaco estava com uma câmera sobrando, ou ele levou mesmo com esse desejo. O macaco é um super profissional aqui em Rio Preto, não sei se vocês conhecem ele. Ele pegou essa microcâmera e colocou no cabo da guitarra do Gerard. O Gerard não saía de cena. Então, o Gerard tinha vários movimentos. O Gerard deitava no chão, inclusive, com essa guitarra. Então, ele conseguiu captar umas imagens que eu nunca imaginaria que o espetáculo tinha. Então, foi incrível. Então, eu acho que vocês estão com a faca e o queijo na mão. Isso, já que fizeram essa casa girar, né? Fizeram essa casa girar, o que foi muito bonito de ver, eu acho que tudo o sítio pode girar. E aí vai ser incrível, porque aí vocês vão completar né, toda essa ideia, né, de integração. Aí, claro que numa conversa como essa também, eu acho que aí eu tenho perguntas também. Eu acho que também ela tem uma função de provocação, né, essa nossa conversa. E aí vocês vão ter respostas que eu, como público, não tive. E aí também está uma das chaves da criação, né? Claro que a obra não precisa dar e não deve dar todas as respostas, mas ela pode dar pistas. Bom, a menina cantou ao vivo, a outra Fernanda? A Fernanda, ela fez as duas coisas, né? A Febrito, sim. Ela fez junto, mas também tinha um acompanhamento no áudio, no piano, já tinha esse acompanhamento
gravado, né? Mas ela canta ao vivo com a gente. Canta aí com vocês? Não, Não. ela não tá Não, aqui, não. ela teve que ir. Ela só fez esse trabalho. Ela só fez esse. Incrível. Inclusive no solo, no meu solo, ela experimenta esse lugar da voz também, né? Do corpo incrível. e da voz, assim. Aí eu quero falar justamente de trilha. Eu acho a trilha muito acertada, né? Desde quando começa a obra, mas aí tem 2 momentos da trilha que eu fiquei, enquanto espectador e também enquanto pessoa desse universo artístico, aí eu me perguntei por que a opção disso e qual a referência. Então aí eu gostaria de ouvir, que é o porquê entrar com uma música que conclama Obaluayê e por que depois desta música me entra aquele blues jazz, né? Muito mais aquele blue que é um. Então eu queria ouvir de vocês o porquê dessas 2 músicas nesta trilha. A trilha como um todo, ela foi uma revisitação de trilhas de espetáculos anteriores nossos, né? Então esse Blue Moon, que é esse jazz aí, era uma trilha de um espetáculo que nas nossas pesquisas de pegar os nossos rastros e o que pra gente mais significou de toda a nossa história, essa trilha e essa cena era parte dela, assim. Uhum. E aí, no caso da música da Fernanda, né, aí ela na hora mesmo, tipo, o Frank ia fazendo um silêncio só com o som ambiente, e aí ela falou assim, eu posso criar alguma coisa aqui agora, que junte com toda essa sonorização natural que tá rolando, para o seu solo acontecer. Então não era não foi uma trilha que a gente tinha definida, assim. Ela sugeriu. Sei. E a gente, tipo, achou que fizesse sentido. Até porque todos os dias, né, até esse despressurizar foi bem isso mesmo, que esse exercício acontecia com a gente, né? Em cada ensaio técnico tinha esse lugar, né, do olhar e dele nunca acontecer da mesma maneira, claro, né? E essa conversa com os corpos. E foi um pouco isso, porque no primeiro ensaio técnico não rolou. Não. A Fê falou, nossa, eu só vou olhar e vou experimentar esse silêncio junto com você, né? E no segundo rolou super, assim, então foi um experimento dentro da obra já rolando, né? Ou revisitando esse sítio também. E essa árvore, para mim, tem muita... tá em mim, assim, né? Essa raiz e esse corpo que é o tronco, junto com a raiz que sai ali para fora da terra, né? Então, é muito forte, assim. Então, é quase que como se quisesse pegar isso que tá ali também, né? E aí tomar esse ar que ela nos protege. O nosso teto ali, e ela vai deixando as folhas caindo também, né? Então, tudo isso é material para criação, de fato. Assim, eu acho que a gente se lança nesse experimento com esse trabalho acontecendo. Então, com todos que estão aqui também, né? Desde quem está transmitindo, quem está fazendo café ali. Então, acho que tem isso também, né? Não perder esse lugar do sítio, que ele está no nosso corpo também, né? Nessa visita aqui. Sim. É porque no momento em que conclamou Baluayê, só para a gente ver, porque tudo que entra em cena, seja visual ou sonoro, é símbolo para ser lido. Tudo é símbolo. Se você põe algo em cena, aquilo ele é passível de uma leitura, né? Porque senão não entra, né? Se ele não for passível de uma leitura e se esse símbolo não conseguir dialogar com a obra, algo ali precisa ser trabalhado, né? Enquanto estrutura de dramaturgia mesmo. Então, quando entrou Obaluayê, eu, claro, no devaneio da minha cabeça, eu falei, será que eles vão tirar esse tecido e embaixo desse tecido está terra, e aí vão fazer
rastros nessa terra e vai ser mostrado? Porque o Baloaê é o dono da terra, Da terra. né? Ele é o dono da terra que a gente pisa. E na terra que a gente pisa, a gente deixa rastros, né? Então, se ela vai continuar na obra, então de que maneira, né, conceituar e fazer essa ponte, esse link com a questão da terra, né? Porque talvez ela precise ser, eu não digo reforçada, mas talvez é um elemento que precise ser encaminhado nesse sentido, apenas. Né? Ele escreveu, A Fê conseguiu escrever aqui, ó. É? Tá. Aqui. Ah, tá. A Fernanda Pereira Brito foi a que cantou? Isso. Ela está ouvindo a gente? Tá. Tá. Fernanda, a senhora arrasou, viu? Porque é muito linda a sua voz, sua interpretação. Muito bonito. Eu vi que ela escreveu aqui. No tecido, né? Esse rastro aí. Bom, aí tem uma questão que é um pouco em cima disso que eu estou falando. A dança o teatro é uma linguagem que tem, historicamente, o texto como uma plataforma de apoio, de informação, né? Eu posso falar no teatro paralisado, eu posso falar, eu não estou aguentando de dor de dente. Eu não preciso fazer mais nada para que a plateia entenda isso. Porque a linguagem textual, ela dá conta dessa comunicação. A dança também se utiliza de textos, né, às vezes, ainda mais nesses imbricamentos que se dão entre dança, teatro, né, entre várias linguagens se misturando, uma entrando na outra, e tem mais é que ser assim mesmo, né, na contemporaneidade. Mas a dança, na sua pureza de linguagem, ela não necessariamente se utiliza de texto. O texto ele está no corpo, né, do intérprete. Ou seja, de que maneira que também não precisa ser um texto, pode ser uma sensação, pode ser só uma emoção, mas tudo que entra em cena tem que dar conta disso que a dança não tem como apoio, né? Que é esse texto. Se a gente entrar para falar dessa dramaturgia que possa estar contida na obra, é disso que eu estou falando. Uhum. Então, também no trabalho, algumas questões que entram precisam, ao meu ver, de um encadeamento dramatúrgico, no sentido, quando entra aquele tecido branco em cima do preto, para a partir dali se desenvolver um solo, e que aí depois os outros figurinos, eu tiro um figurino para pôr uma saia, e é uma saia branca em cima do preto, que leitura que eu tenho daquilo? Claro, depois entra um tom vermelho, que aí tem um diálogo direto com o que se propõe ali, né? A gente percebe que essas coisas vai se revelando. Mas, 3 pontinhos, de que maneira eu, como artista, como intérprete e como dramaturgo do meu próprio corpo, posso colaborar para dar sentido e para dar leitura àquele símbolo, né? Porque ele não pode ficar somente como um símbolo na minha cabeça. Porque a gente é assim, no processo a gente discute muito sobre as coisas e resolve que elas entrarão em cena, e para a gente aquelas coisas estão muito claras, porque a gente participou do processo. Mas a plateia não participa do processo. Então de que maneira que eu tenho como intérprete obrigação de conduzir a plateia também a chegar bem próximo da leitura daquele símbolo. Então, eu sinto que aí vocês podem também aprofundar mais a entrada de objetos para que... Nossa, tem um grilão super bonito aí, tocando. Tem vários. E aí, isso eu acho que é um nosso papel como artista. A gente tem... não que a gente tem que ser didático, não é isso, mas que
o símbolo, o signo, né? O signo ele tem que se derramar para o espectador, para a recepção. Por mais que 1001 leituras serão, né? Nascerão, porque as pessoas que estão recebendo a obra são diferentes. Mas a gente tem que dar uma pista, um cheiro, sabe? Um cheiro desse signo. Então, eu acho importante falar dessas coisas. E aí, voltando no trabalho da Fernanda que cantou, eu acho que é um ganho assim para vocês. A capela, na obra de vocês, ela imprime um caráter genuíno à obra de vocês, né? Porque tanto a outra Fernanda que está na imagem, que dançou com vocês também, isso foi perceptível, mas ela pode dançar muito mais. A Fernanda que cantou também, né? Ou seja, a acuidade musical que ela tem, o domínio musical que ela tem, a beleza que ela tem na voz e nos arranjos, também virou uma personagem, né? Então, eu acho que são pontos muito fortes na obra de vocês. Esse lugar, com essas paredes, esses portais, essas portas, né? A Fernanda pode... Você falou, a pessoa que está fazendo o café. Pode ser lindo a pessoa fazer o café durante a apresentação. A gente não sente o cheiro, mas a Fernanda pode passar a câmera ali rapidamente por aquela pessoa que está fazendo o café. Passa pela fumaça do pó e volta para vocês. Sabe, para que a gente tenha a ideia de que a galinha fica toda hora por aqui, ó. De que tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, se a gente conseguir ter um pedacinho dessas coisas assim, pode ser muito lindo também. Eu acho que era isso que eu tinha que dizer da obra de vocês que estão nesse sítio de Potirendaba, né? É bonito ver isso assim, né? Nesse mundo globalizado. Muita gente não tem ideia onde pode ser Potirendaba. Essa palavra tão bonita, né? Potirendaba. E ainda mais, vocês não estão na cidade de Potirendaba, vocês estão na zona rural de Potirendaba, num sítio. Jorge. E aí, nesse lugar, no domingo à noite, a arte está acontecendo. Isso é incrível, né? Chegou o dono do sítio. O dono do sítio. Viu, Jorge? Se você quiser vir visitar, pode vir, viu? Com certeza, vou adorar. Venha visitar, Ele levantou a mão ali. Tomar o café. Vou ter prazer também poder um dia, sei lá, fazer uma oficina com vocês aí nesse lugar, sabe? Venha, Com a Fernanda junto. Deixa, a minha mãe vai vacinar, acho que semana que vem agora. Então, ela vai vacinar, eu vou esperar 15 dias, porque os médicos disseram que depois de 15 dias, a imunização já está 90%. Porque eu que ajudo a cuidar, a olhar dela também. Então, eu estou me segurando o máximo possível. Então, passando esses dias aí, a gente pode marcar. E podemos marcar um laboratório aí nesse lugar, nessa árvore, né? Essa câmera aí da Fernanda, enlouquecer, tomar um café. Sim, venha. E é isso, gente. Um bolinho de fubá. Nossa, vou adorar. Bolo de fubá e café não tem coisa melhor. Eu quero agradecer esse convite desse domingo à noite de estar com vocês aqui falando sobre o que a gente mais gosta de falar, que são os nossos devaneios criativos, nossa loucura, nossa arte, que é aquilo que alimenta a nossa vida e nos torna pessoas melhores. Ainda bem que nós fomos salvos pela arte, resgatados pela arte, né? Para ser gente melhor, assim. Eu acho que nós somos pessoas melhores porque nós fomos salvos, né? Pelo teatro, pela dança, pela arte de uma maneira geral. Estamos, né? É isso. Ai, Jorge, que presente nesse final de domingo. Obrigado pelos apontamentos e eu acho que essa é a proposta da conversa, né? Dessa conversa. Claro. Né? Você está aí, mas está tão próximo, né? Rio Preto também aqui do lado, então a gente
tem esse lugar do afeto muito próximo, e poder falar sobre isso nesse momento, para a gente é incrível. Sim. Porque a gente Olha, e a escolheu Letícia esses convidados. escreveu uma né? coisa linda aqui agora. Ela escreveu: Potirendaba. Potirendaba é buquê de flores, né? Ou seja, é isso. Não só na tradução, né? Mas se você trata o lugar que você mora como um buquê de flores mesmo, não seja ele em qualquer lugar, é lindo isso. Você vai tratar, não vai deixar morrer. Você vai alimentar. Sim. É um pouco do que a gente está tentando fazer aqui, Aqui. exatamente Não deixar isso. morrer. Não deixar morrer. Imagina, vocês estão Essas com uma memórias. Vocês estão com Esse- uma pérola, um oásis. E eu não vou revelar que eu trabalhei com o Frank há muitos anos atrás. Igual. Era um garotinho, magrelinho, coisinha mais linda do mundo. Meu pai Lembra, acabou né? de falar aqui, ó, eu lembro dele. Ele ia me Muitos levar anos. lá na Casa de Cultura. Gente, olha, eu acho que faz uns... Quantos anos você tá, Frank? Hã? Fala agora. Gente, eu tô com 53. Você tá com quanto? 36. 36? Então, Pelo faz mais menos de 20 anos isso. Faz. Mais de 20 anos que você começou a trabalhar com a gente lá na Casa de Cultura. Exatamente. Isso. Foi. E lindeza, aí tem toda uma estrada aí agora. E depois a gente foi ainda para Araçatuba, a gente fez um trabalho lá juntos, nossa, e ainda era Isso. pequenininho. Ai, carinho. É isso, é bonito ver a estrada das pessoas, os rastros que as pessoas criaram de vida, isso é bonito ver. Eu fico super feliz assim quando eu vejo esses rastros para entender um pouco a trajetória, né? Mas a gente nunca deve se esquecer do lugar que a gente veio. Isso nunca. Com certeza. Nunca se esquecer de quem veio também antes da gente. Porque os que virão depois da gente vão respeitar a história da gente. Então, a gente tem que respeitar a história de quem veio antes da gente, né? Então, aí, dessa maneira, eu saúdo todos os mestres que vieram antes de mim, todos os mestres que vieram antes de mim, os que estão aí, e os mestres que estão a vir ainda, a surgir depois de nós, aos que virão depois de nós, que o mundo se abra. Axé. É isso, meu querido. Obrigado. Queridas, beijos. Beijos. Bom resto de domingo para todos nós e que tenhamos uma semana de boas notícias. Ai, sim, sempre. Obrigado, Jorge. Beijos. Coração. Beijo. Tchau. Obrigado para vocês também que ficaram até o fim. Não se esqueçam que semana que vem a gente está aqui de novo. Chamem, compartilhem. Quem gostou e quer ver de novo, ver se vai ter alguma coisa diferente, se a gente vai fazer de outro jeito, assiste e convida todo mundo. Fernanda já tá se coçando aqui para subir nas escadas. Subir na árvore. Então é isso, gente. Beijo. Obrigado. Até.